Bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, que semanalmente há 10 anos fala de responsabilidade social e sustentabilidade em várias plataformas e hoje um tema de responsabilidade muito importante: o papel do terceiro setor, as ações organizadas em prol da saúde e do trabalho, enfim, da sociedade. E um exemplo a ser seguido está nas mãos do advogado Rafael Alves, que coordena a rede social de Osasco, aqui em São Paulo. Rafael, muito obrigado por nos receber. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar falando com você, uma pessoa aí tão antenada, né, com a nossa cidade, tão antenada aí com aquilo que acontece no mundo. Parabéns por essa visão diferenciada que você tem. Eu que agradeço você produzir tanto para a sociedade brasileira que tanto necessita. Fala um pouquinho inicialmente a missão, né, da rede social de Osasco. Vamos lá, então. Para quem está nos assistindo, só falar um pouquinho do que é o terceiro setor. Nossa cidade, nosso estado, né, dividido em primeiro setor, que é o estado, né, todas as funções públicas que a gente conhece. Temos aí o segundo setor, que é o mercado com fins lucrativos, e temos o tão famoso terceiro setor, o setor dos projetos sociais, das ONGs, né, que é a longa-manos do estado, que chega aonde o Estado não chega, né? Complementa aquilo que o Estado deveria fazer, mas se complementa com o terceiro setor e sem fins lucrativos, né? Aqui em Osasco nós criamos aí há 6 anos já a Rede Social de Osasco, que é um projeto que tem como missão unir, fortalecer e organizar o terceiro setor na nossa cidade. E por que na nossa cidade? Porque em 2013 eu estava numa manifestação e eu descobri que o Brasil era muito grande, né? É engraçado você sentir isso, né? Você fala, então ajudar o meu país é uma utopia, porque eu estava em movimentos nacionais, como o Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento Nacional da População de Rua, UNE, UBS, já tinha passado por eles e tal. E eu falei, mas ajudar a minha cidade é minha obrigação. E aí eu comecei a entender que a gente só vai ter um país melhor a hora que a gente tiver cidades melhores. Foi quando eu tive a ideia de trazer para a cidade de Osasco a Rede Social de Osasco, que é um projeto que há 6 anos vem impactando o nosso município. E qual que é a vantagem de você atuar apenas na cidade de Osasco ou na cidade que você esteja? Quando você atua no Brasil, você consegue ir pouco até as pessoas, porque o Brasil territorialmente é gigantesco. Quando você atua num território menor, Osasco, por exemplo, 64 km², você consegue dar uma atenção maior. E para que realmente as mudanças ocorram, é necessário você ir até o local, voltar constantemente, participar, para que você consiga imprimir a sua identidade e a identidade do nosso projeto. Perfeito, até porque é muito mais fácil você resolver as coisas no âmbito do município para que depois isso vá se ampliando, né? E atinja todo o Brasil. Perfeito, perfeita esta visão. E vocês estão com um trabalho agora, diante da pandemia, né? Um trabalho revolucionário, vamos chamar assim, porque vocês estão fazendo testes de Covid gratuitos. Fala um pouquinho desse cenário que é, nos dias de hoje, algo, digamos, acho que inédito no país. A gente primeiro agradecer também ao Colégio Vida, que foi quem nos proporcionou se aproximar da empresa chamada Predicta. Para quem não sabe, a Predicta é uma empresa que tem aí uma tecnologia fantástica. Ela com uma máquina, né, analisa a sua temperatura e ela fala se você está com Covid ou não, com quase 90% de acerto. E aí se aproximamos deles, conversamos com eles, eles aceitaram fazer um estudo na nossa cidade. Essa é a parte boa do terceiro setor. A burocracia é muito menor. Quando você se aproxima do Estado, por ele ser um gigante, a burocracia é muito maior. Existe, né, uma dificuldade maior. Com o terceiro setor, não. Com o terceiro setor, a gente conversou com a empresa Predicta, ele aceitou, eu aceitei, eu sou idealizador do projeto, estou à frente, liderando o projeto, pronto, acabou. Finalizada a nossa conversa de 5 minutos, a gente agora vai começar a fazer um evento, né, com as 19 áreas, porque apesar de eu ter falado, ajudar minha cidade é minha obrigação, eu entendi ainda que a cidade era muito grande. Então a gente dividiu a cidade em 19 áreas. E de acordo com o local onde a pessoa mora, a gente vai lá e coloca essa pessoa. Com isso, uma pessoa que está no extremo norte da cidade não precisa ajudar quem está no extremo sul. A ideia é que a gente vai regionalizando e cada pessoa de cada área ajude a pessoa que mora na mesma área. Além da pessoa ajudar, ela fiscaliza também para saber se está chegando aquilo que ela
está doando, saber se realmente a pessoa está precisando, e ela cria também uma sinergia, e ela cria o que eu acho que é o mais importante, sentimento de pertencimento com o bairro. A gente vê no interior aí como as pessoas se conhecem, ou como a criminalidade é menor, por quê? Porque as pessoas estão próximas. E na cidade, as pessoas acabam ficando distantes. O que acontece? A rua só serve para você se locomover rápido, entrar dentro de casa e se fechar no seu casulo. A gente não circula no bairro. A ideia da rede social de Osasco, quando a gente diminui o espaço, é que é para as pessoas circulem, né? Circulem e se colaborem umas com as outras. Falta identidade, né? Se sente um número no meio de uma gigantesca estrutura, isso é legal. De fato, o terceiro setor ajuda muito essa identidade, individualiza o cidadão, né? Qual que é a parte legal do terceiro setor? Ele não está na comunidade carente apenas em momento de campanha eleitoral, que a gente vê a periferia sendo ocupada por candidatos. Sim. Ela está o tempo inteirinho, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então, o terceiro setor é aquele que conhece realmente de perto e pelo nome as pessoas que moram lá. Então, todo projeto social ele surge por uma necessidade local. Não é um projeto social que surge a ermo. Não, ele é um ente que estudou a localidade, fez aquele estudo empírico, né? Tão importante. E aí o que acontece? Ele desenvolve uma ferramenta de uma necessidade. É como se olhasse o doente e o remédio. Então ele não olha de longe, ele olha de dentro para fora. E todos nós sabemos em qualquer profissão que toda mudança vem de dentro para fora. Então eu brinco que o terceiro setor é como se fosse nanotecnologia. Ele consegue atacar o problema de perto e no foco, e gastando muito menos. Então o que acontece? O primeiro setor, o segundo, tem que se aproximar do terceiro. Para quê? Para que a gente consiga resolver mais rápido os problemas e com menor custo e com menor tempo. Perfeito. E no caso a Predicta, né, que é uma startup do querido Sérgio Rizola, lá do Cietec aqui de São Paulo, mando um grande abraço para o Sérgio. A Predicta é uma startup que tem esse teste, né, que vocês vão aplicar em quantas pessoas agora em Osasco? A ideia da gente aplicar a gente vai dividir, como eu falei, Osasco está dividido em 19 áreas, a gente vai, pelo menos, uma associação por cada região das 19, a gente pega Osasco inteiro. A ideia é em cada dia que a gente for 300, né, eles conseguem fazer 300 testes, por quê? Não por causa da máquina, a máquina demora 10 segundos, se fosse só a máquina seria muito rápido. Mas como a máquina é uma novidade, ele precisa comparar o resultado da máquina com os resultados de PCR tradicionais, de nariz e de garganta. Então, no dia que ele faz a coleta dos exames, ele é obrigado a levar até Campinas, né? Isso acaba sendo um pouco burocrático, para que lá seja estudado e seja comparado com o resultado da máquina dele. Mas a máquina dele já está sendo tão sucesso que o governo do estado, né, o governo Dória, já pediu, ele já está fazendo eventos com o governo e está conseguindo fazer com que as pessoas sejam analisadas na hora. Você já sabe em 10 segundos se você tem ou se você não tem, né, a Covid-19, essa doença, essa pandemia que tem nos entristecido muito, porque tem levado pessoas que a gente ama, pessoas que colaboram demais com a gente, tanto que eu perdi meu sogro e perdi uma prima minha, pessoas assim que a minha prima que era uma líder, minha líder na igreja, e meu sogro que era uma pessoa também, um pastor, e que ajudava demais pessoas com dependência química e alcoólica, né? Então são pessoas que tinham o amor como bandeira e que fazem, né? Total, nossa, como eu sinto falta deles, né? Então são pessoas que nos encorajavam, né, a continuar nesse caminho que, fala uma coisa para todo mundo que está nos escutando, quem ajuda no Brasil tem que ser muito persistente, porque aqui todos os dias você encontra obstáculos gigantescos. Não é fácil praticar o bem no nosso país, principalmente quando você faz isso de missão de vida, né? Porque além de eu advogar, advogo há 18 anos na área civil e na área criminal, eu também, né, faço dessa minha atividade social, que são 29 anos, uma missão. E quando é missão, dá bastante trabalho. Mas é um prêmio para quem consegue realmente se aproximar de gente. Eu sempre falo que você se torna mais gente
quando você se aproxima de gente. Fazer bem, de fato, no Brasil é uma dificuldade. Você tem razão, porque, por exemplo, o estado de São Paulo, você não pode doar alimentos provenientes de restaurante. É proibido fazer isso, porque se fizer mal para uma pessoa, o restaurante é processado. Ou seja, uma pessoa que é moradora de rua, que deve se sentir mal todos os dias por uma série de fatores, né, se sente... não pode ser alimentado por um restaurante. Quer dizer, isso, num país tão carente, está na hora de nós revermos essa postura, né, Rafael? Você falando nisso, esses dias eu estava assistindo uma reportagem no Manhattan Connection, né, na Cultura, onde eles estavam entrevistando a esposa do vice-governador da Filadélfia. E ela é brasileira. Né? E ela dizendo, por ser imigrante, né, que ela tinha comido essas sobras de comida que lá existem, né? Que lá se pode fazer a doação. E que hoje, com essas sobras de comida, que ela tem um aplicativo, né? Que essas empresas, restaurantes, separam uma parte para que não vá para o lixo, ela já conseguiu alimentar, assim, milhares e milhares de pessoas. Ela falou em euros o quanto ela tinha conseguido, é um número, assim, assustador, gigantesco. Então, a gente precisa entender... né, que quem tem fome tem pressa e que a gente precisa se organizar para que a gente não tenha pessoas na nossa sociedade passando essa coisa tão básica, que é apenas o alimento de cada dia. Igual dizia o Chico Anísio, uma vez, vendo ele uma entrevista dele, falando que o brasileiro tinha apenas 3 problemas: café da manhã, almoço e janta. Pô, do Chico só saíam ideias geniais, né? E você considera, então, que essa missão, ou parte da missão da rede social de Osasco, é mudar a visão sistêmica do terceiro setor? Quer dizer, como o terceiro setor pode ofertar soluções para a sociedade? Como é que você está enxergando essa transformação para o século XXI, menos assistencialista, digamos assim, e mais operacional? Aliás, né, eu estava lendo esses dias, vendo um documentário, dizendo quanto a igreja tem que deixar de ser assistencialista. Né? Então, já começa por aí. Né? O assistencialismo, a longo prazo, ele faz mal para a sociedade. O tanto que você vê distribuição de cestas básicas, assim, a todo momento. Quem tem fome, como eu disse, tem pressa, como dizia o Betinho. Né? Só que preciso fazer com que a pessoa não precise mais receber cestas básicas. Cesta básica é algo que deve ser emergente, porque a pessoa que começa a receber cestas básicas por uma duração, né, um pouco longa, psicologicamente ela começa a ficar abalada. Ela começa a achar que ela não tem mais condições de melhorar o seu entorno, de melhorar a própria vida. Eu sou a favor 100%, né, gostaria muito que isso acontecesse. Primeiro, não tem um projeto mais médicos? Né? Tinha, pelo menos. Eu sou a favor do projeto mais psicólogos. A gente deveria ter psicólogos espalhados pela rede municipal, rede estadual, rede federal, porque muitos problemas que acontecem hoje no Brasil se resolveria com psicólogos. Fazer com que a pessoa entenda qual que é a missão dela. Eu que tenho meu lado espiritual assim muito fortalecido, eu acredito que todos que estamos aqui na Terra temos uma missão de vida. E a missão de vida, com certeza, Deus não colocou a gente aqui para passar fome. Então a gente precisa fazer com que as minhas qualidades colaborem com o defeito do outro e vice-versa. Todo mundo tem qualidade que pode contribuir e todo mundo tem defeito que precisa ser melhorado. Então, se a gente consegue fazer com que a gente tenha um acompanhamento, como acontece em diversos países, a gente vai conseguir melhorar a qualidade da pessoa, porque a gente só vai ter um país melhor a hora que a gente tiver pessoas melhores. A gente precisa começar a investir em gente, coisa que o terceiro setor faz e faz muito bem. O que o terceiro setor precisa? Profissionalizar mais, né? Fazer com que ele consiga ter condições financeiras de bancar essa mudança. E que ele consiga, que eu sempre falo, por que quem faz o bem não ganha bem? A gente precisa mudar isso. Então, quem pratica o bem precisa urgentemente ganhar bem para poder ajudar mais pessoas e, com certeza, mudar, né, o núcleo, fazer com que a pessoa consiga ter mais ferramentas
para mudar de vida e não precisar, né, do assistencialismo. Interessante isso que você falou, né? Muito interessante. Quer dizer, nós temos que nós temos que valorar as atitudes de acolhimento ao ser humano, porque isso passa a ter valor agora para transformarmos o planeta. Quais são as ações, então, que você acha de valor que a rede social de Osasco já fez, além dessa, que é espetacular, né? De exames gratuitos, teste de Covid para a população, que não pode pagar por isso, né? E fala um pouquinho sobre outras ações que você acha pertinente na história da rede social de Osasco. A rede ela começou com um projeto chamado Mutirão do Bem. Né? A rede teve uma chacina na cidade de Osasco, 32 pessoas mortas em 3 semanas. Eu estava no bairro, né, analisando o bairro, e aí eu entendi que precisava ser feito algo. Já que o mal tinha feito algo muito forte, o bem também precisava. E aí foi quando eu tive a ideia de trazer o projeto da rede social do centro para a cidade de Osasco. Ficamos 3 meses no bairro, estudamos o bairro, chamamos o Poupa Tempo, Defensoria Pública Federal, Ministério Público Federal, a OAB, diversos projetos sociais, diversas secretarias, prefeito participou. Tivemos lá os 3 poderes participando, isso que foi muito legal, mais o segundo setor, que foi os empresários participaram também, e o terceiro dos projetos sociais. Estudamos o bairro, depois fomos para Conceição, Aliança e Vila Menck. Só que as pessoas falaram, ótimo, o Mutirão do Bem é muito bom, mas o que a gente faz depois que o Mutirão do Bem acaba? E aí que a gente criou esses grupos de WhatsApp. O principal e depois os 19 de acordo com cada região. A rede social de Osasco, a ideia dela é transformar a cidade de Osasco numa cidade mais colaborativa. Numa cidade onde as pessoas entendam que para ela melhorar depende de todo mundo, não apenas das autoridades. Com isso, a gente desenvolveu diversos projetos sociais. Um deles, o Abrace Sua Escola. Então a gente pega uma escola e reforma a escola. Olha que sensacional. O dinheiro que a gente acaba usando para reformar aquela escola, a escola não vai usar. E vai poder empregar aquele dinheiro para fazer outras coisas. Então, é a parceria entre sociedade civil e poder público, são as escolas estaduais. Nós temos aí um projeto vindo da França, Impact Market, vindo de Portugal, Impact Market, que a gente doa por dia 75 centavos de dólar, dá R$4 mais ou menos. E aí essas pessoas que estão em situação, né, bem vulnerável, acabam tendo esse valor diário. E de tempos em tempos eu vou lá e troco para essa pessoa. Né? Há um tempo atrás uma pessoa entrou em contato comigo, foi num sábado quando eu troquei esse valor para ela. Ela falou que naquele sábado ela abriu a geladeira, não tinha nada, nem água. Ela falou, o que eu faço? E ela foi lá olhar a conta dela e tinha minha transferência para a conta dela. Então só por isso já vale todo o projeto. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou dizendo que o filho tinha autismo e todas as vezes que a conexão da internet dela caía, ele ficava violento, ficava bravo, desesperado e ela não sabia o que fazer e a fiação da casa dela estava dando esse problema. Ela descobriu que não era a internet, era a fiação. E ela pediu para mim. Eu fui até a casa dela, ela conversou comigo, ela falou, Rafael, você consegue reformar a fiação da minha casa? Eu falei, não consigo, acho que não, é muito caro isso. Falei, mas vamos fazer um teste? Eu vou pedir na rede social de Osasco. Pedi. Em uma semana, as pessoas já estavam se movimentando. Conseguimos fazer a reforma de toda a fiação da casa dela. Há um outro tempo também, uma pessoa pediu doação para a gente. Ela tem 7 filhos, né? Os 2 desempregados. Pediu doação para a gente de alimento. A gente conseguiu que chegasse na casa dela um caminhão, não só de alimento, mas de roupa, de brinquedo para os filhos dela. Foi incrível. Né? Ou seja, na verdade, vocês dão velocidade para atividades que o Estado não consegue atender, né? E, às vezes, a população... Desculpa te interromper, porque eu estava aqui refletindo o seguinte. Às vezes, a população brasileira acha que o terceiro setor ele existe em países majoritariamente pobres. Isso não é verdade, porque eu sou economista, né? E eu sempre penso do lado do retorno. O terceiro setor está atuando em áreas onde o Estado é lento para trabalhar
E a iniciativa privada não tem interesse porque a taxa de retorno é muito longa. Demora-se 15 anos para ter um retorno de alguma coisa, em alguns cenários econômicos. Então, o que acontece? Ter uma atividade entre essas duas polarizações econômicas, digamos assim, ela compensa as ineficiências tanto de um lado quanto de outro. Nós temos nos Estados Unidos, né, o terceiro setor atuando também, que é um país rico, inclusive trabalhando em parques como Disney, colocando pessoas voluntárias para trabalhar, valorizando a marca USA. Né? Sabe quanto que os Estados Unidos faturam em projetos sociais por ano? 1,76 trilhões de dólares. É isso daí. É isso daí. Quer dizer, isso daí deve dar quase 10% do PIB americano. Dá 10%. 10%. Então, 10% do PIB americano, exatamente isso. Quer dizer, ou seja, no Brasil, naturalmente, o viés da ação de responsabilidade social sempre tem um valor de temos que acolher aquele desesperado. Mas nós temos que mudar isso e transformar de forma sistêmica uma organização onde eu reduza a quantidade de desesperados e invista no esperado, digamos assim, para que a gente possa contribuir na construção de uma nação melhor. Quais são as suas expectativas, Rafael? Desculpa dessa interrupção, mas achei importante para deixar nossa audiência bem informada. Qual é a sua visão de futuro com relação à rede social de Osasco? Onde você pretende chegar? A ideia da rede é criar um modelo de cidade. Modelo de cidade onde o terceiro setor seja a mola propulsora. Onde o terceiro setor possa participar das discussões da onde o dinheiro vai ser empregado em cada região. O terceiro setor, para mim, deve ser o cérebro da cidade. O terceiro setor, para mim, deve ser consultado tanto pela academia, quanto pelo segundo setor, quanto pelo primeiro. O terceiro setor deve ser linha de frente. E como linha de frente, ele deve ser alimentado. Deve ser fiscalizado, porque esse é o poder do Estado, com certeza, sempre fiscalizado. Porém, é ele que deve dar o norte. Porque é ele que vai empregar, é ele que sabe o que está fazendo, é ele que sente o cheiro da pobreza, é ele que também sente como pode tirar a pessoa da linha da pobreza. Você falou em desesperados, né? Quem nesse nosso planeta tão difícil de viver, tão poluído, tão disputas assim, né? Do dia que você nasce até o dia que você morre, quem não está em momentos na sua vida desesperado? O que eu vejo? Pessoas curando depressões, ajudando outras pessoas. Quando eu ajudo alguém, eu não estou ajudando aquele alguém, eu estou me ajudando. A gente nasceu para viver coletivamente. A gente nasceu para viver colaborando. Aquele que não colabora acaba ficando doente. Aquele que não colabora se isola. E quando você se isola, o seu pensamento acaba dominando você. Então a gente entende que o terceiro setor, além dele colaborar materialmente, além dele colaborar com quem precisa, aquele que realmente ajuda é o maior beneficiado. Tanto que o aniversário que eu mais lembro da minha vida foi em 2016, dia 29 de setembro de 2016, onde eu consegui, com o apoio do poder público da cidade, levar 43 pessoas em situação de rua, no dia do meu aniversário. E eu achei que eles não sabiam que era o meu aniversário, porque eu falei, não tem Facebook, quem que vai falar para eles e tudo mais? Cheguei lá de manhã, fechamos uma pousada só para eles, e eles cantaram parabéns, tinham comprado um bolo para mim. Então, quanto custa eles comprarem um bolo para mim? Né? Qual que é a parte do dinheiro? Então, aquele dia fiquei muito emocionada, né, com tudo aquilo que aconteceu. Pessoas que nunca tinham ido para a praia conseguiram naquele dia ver o mar. Então, o que a gente espera da rede social de Osasco, que ela consiga motivar o cidadão para que ele entenda que todo mundo tem experiência suficiente para melhorar uma cidade e que a cidade que a gente tanto sonha, a gente precisa começar a colocar em prática. Bom, para que isso aconteça, como você estava explicando, Rafael, é importante que o cidadão se desvincule de visões políticas, ideológicas e entenda que produzir o bem não está associado a A, B ou C, né? Mas é uma visão, digamos,
360 graus do universo. Você concorda com isso? Sim, completamente, né? Todos nós temos a nossa religião, né? Quem tem, tem aqueles que não têm também. Todos nós temos nosso time de futebol, né? Nossa forma de pensar. Só que isso é o indivíduo. Quando a gente está coletivamente, a gente precisa ampliar um pouquinho, né? Pouco importa se a pessoa que está conversando comigo tem uma visão mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o centro, né? Não importa isso. O importante é como que a gente faz com as nossas ideias para viver em harmonia. Na hora que a gente vai aplicar a política, ela tem que entender o cidadão todo. Eu sempre falo que a pessoa, quando chegar ao poder, o presidente, o governador, vereadores, que sejam juízes, eles têm que ser que nem anjo, não pode ter sexo, né? Não pode ter religião, não pode. Ele tem que ser o indivíduo onde ele recebe as demandas da sociedade. Para ter opinião, ele tem que estar fora. Quando ele chega a um cargo de liderança tão importante como esse, ele tem que pensar no indivíduo e na coletividade. Perfeito, perfeito. Amigo, nosso tempo já está se esgotando e é uma pena e espero em breve poder dar sequência nisto e eu me comprometo a gravar uma entrevista ao vivo nessas ações de rua com relação ao teste do Covid, tá? Para muito breve. Suas despedidas. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado também ao Alexandre da Pestalozzi e a Mariusa que nos aproximaram, né? Esse tema que você levanta, sustentabilidade, é o futuro, né? É o passado também, sempre, né? O passado é muito mais sustentável que o presente. A gente que está no momento, né, nebuloso, né? Que a gente precisa começar a enxergar os índios como uma direção também. Eles têm muito a nos ensinar, né? A Europa veio aqui, né, e dominou os índios. Está na hora a forma como o índio pensa também ser levado um pouco para fora, né? A gente tem muito a ensinar, o Brasil tem muito a ensinar. Então, parabéns por você levantar esse tema e parabéns por esse espaço, né? A tecnologia, ela acaba igualando, a tecnologia acaba dando voz e vez para todos nós. Parabéns para você, parabéns para sua esposa que está aí colaborando para que tudo isso, né, para que as pessoas consigam nos ver. Sempre tem aqueles que não aparecem, mas que são muito importantes para todos os projetos. Aqui no Instagram, Rede Social de Osasco. Quem quiser colaborar, manda lá mensagem que a gente responde e vai ser um prazer. Quem mora na cidade de Osasco fica mais perto, mais fácil. Mas quem não mora, a gente pode... Você está numa cidade, quer começar um projeto social, pode entrar em contato que a gente te dá aquilo que a gente puder colaborar, pode ter certeza que a gente vai colaborar. Temos mais uma edição do programa Sustentabilidade e a semana que vem tem mais. Um abraço e até breve.